Estar André Ventura e é uma entrevista rigorosamente a não perder. Exato, João, vai começar agora. André Ventura, boa noite, bem-vindo a um lugar, deve ter mais de 1000 horas de televisão nesse mesmo lugar. Certamente. Temos de pegar na notícia que a nossa equipa de edição acabou de lançar. O Chega está a haver uma certa convulsão interna. Bom, antes de mais, boa noite, Otávio, e boa noite aos nossos telespectadores, e agradecer de facto de estar aqui hoje, um lugar onde fui muito feliz e onde passei de facto muitas horas. Sim, de facto este é um exemplo de como o Chega, o crescimento muito rápido e muito exponencial do Chega, tem gerado também alguma tensão interna, e o que vimos aqui hoje, que tem sido noticiado, é vergonhoso, quer dizer que páginas do partido, usadas por dissidentes, que decidiram sair e, portanto, por não concordarem com o caminho que o partido teve, usem essas plataformas, mesmo já não estando no partido, mas continuam com acesso a elas, porque não as entregaram, usem contra o candidato. E o que é que o candidato pode fazer? Bom, muito pouco, na verdade. Nós estamos a notificar o Facebook para alertar do roubo da página, na verdade, de um uso indevido da página, por quem já não tem direito a fazê-lo. Estamos perante um ato ilícito, na verdade, não há outra palavra, porque estas pessoas já saíram, estão fora do partido e usam propriedade do partido para atacar o candidato que o partido apoia. Estas dissidências estão a acontecer porquê? Eu diria, primeiro, Otávio, que penso... Muito rapidamente. O crescimento muito rápido do partido, um número de militantes muito elevado, levou a que entrasse todo tipo de pessoas no partido. E quando acontece assim, é preciso que as pessoas compreendam isto, nós temos uma estrutura, em termos financeiros e logísticos, de um deputado, e temos que abarcar, provavelmente, um dos maiores partidos portugueses em termos de militantes nesta altura. E isto torna-se muito difícil em termos de gestão administrativa, operacional, logística, não temos os recursos financeiros que outros têm. E, portanto, tudo isto está a levar a que o partido esteja a crescer muito rápido, com muita tensão, há que reconhecê-la aqui e ali, e é o meu desafio para os próximos anos enquanto Presidente do partido, não enquanto candidato a Presidente da República, é não só fazê-lo crescer ao ponto, como as sondagens do Correio da Manhã indicam, como terceira força política, que era o meu grande objetivo para esta primeira legislatura, mas consolidar também a nível interno, para não permitir que isto imploda e se perca um trabalho enorme que tem sido feito. Está bem, mas fugiu ligeiramente à minha pergunta, porque diz que está a entrar muita gente, o que estamos a falar é de gente que saiu. Portanto, foi por vontade de André Ventura alguns que algumas pessoas saíram. Porquê? Alguns sim. Otávio, por exemplo, por ofensas a outras pessoas. Quer dizer, às vezes perguntam porque é que eu sou muito duro com ofensas e com tipo de insultos. Se a lei não permite, eu não posso permitir. Quer dizer, eu dou este exemplo. Perde-se uma eleição numa distrital. Há 2 candidatos ou 3. Todos gostam muito do Chega, todos estão muito com o Chega. Candidatam-se. Um perde as eleições. Ou dois. Ganha um. Esses 2 não podem imediatamente passar a chamar ao outro burlão, trafulha, vigarista, filho daqui, filho dali, sem que nada aconteça. Eu sei que noutros partidos às vezes acontece. Mas eu não quero que isso aconteça no Chega. E por isso tem sido muito duro e muito rígido. E está a ser acusado de impor a lei da rolha. Mas não creio, Otávio. Repara, o nosse partido é um partido que, se algum partido usa as redes sociais, é o nosso. Que cresceu muito na base da rede social, porque não tínhamos a imprensa que temos hoje. Cresceu muito na base da espontaneidade, mas havia um momento em que eu estava a perder gente boa, de qualidade, quadros bons, que no futuro podem vir a ser fundamentais para o Chega, porque não querem ver envolvido num lamaçal de acusações. Essa é a última questão sobre o Chega internamente, para abrirmos depois assuntos que interessam a mais gente. A última questão é esta. Disse bem, por exemplo, na sondagem de Intercampos, no nosso barómetro, que é de enorme qualidade, o Chega está à volta de 9%. Isto dá um grupo parlamentar de 15 deputados, depende de onde forem os votos. Mas pode ir até 19. Até. Exatamente. Tem coesão interna para conseguir um grupo de deputados de que depois não se envergonhe? Exato. Otávio, quando eu dizia esse é o meu desafio para os próximos anos, é precisamente para bater nisso. Nós temos hoje uma enorme responsabilidade para com os portugueses. Andámos durante um ano inteiro, um ano e meio, a dizer que somos o partido da mudança, há alternativa. Os portugueses confiaram em nós. E o barómetro, que tem sido publicado no Correio da Manhã, no Jornal de Negócios, é exemplo disso. A evolução tem descidas, muitas vezes, acontece, mas no essencial hoje, quer dizer, eu acho que nunca um partido cresceu tão rápido, ao ponto de ser hoje a terceira força política. Isso dá-nos uma enorme responsabilidade. E, portanto, eu não posso permitir que um dia tenhamos um grande grupo de deputados em quem os portugueses confiaram
e haver pessoas que não são de confiança ou não são confiáveis. Portanto, esse eu diria que é o meu desafio para o próximo ano. Podemos ter eleições para o ano, não sabemos, podemos ter, se a legislatura não chegar ao fim, e eu quero apresentar aos portugueses uma equipa de confiança, sólida, bem formada, com qualidade. Daí o meu trabalho de limpar o partido, mas vou continuar a fazê-lo. Mas está a afastar quem? Fascistas, hiperfascistas, olha, pessoas evangélicos... Otávio, tudo. Olha, quem organiza manifestações à frente do SOS Racismo com carapuças, para mim não está no partido certo. E, portanto, talvez as pessoas não gostem de ouvir, mas também pessoas que defendem que as mulheres devem ficar sem ovários, também para mim não está no partido certo. Portanto, nestes dois, expulsei os dois, afastei os dois, um e outro. Criticam-me também por isso, porque dizem que sou defensor da democracia interna, mas quer dizer, eu acho que tem que haver limites ao que é a concepção de que o partido pode ser, porque senão todos os que nos acusaram de extrema-direita durante... e eu ainda hoje acusam, e dissemos um perigo para a democracia, quer dizer, quando eu faço essa limpeza do partido, dizem, não está a ser democrata. Quando o que eu fiz foi uma limpeza do partido para impedir que isso aconteça. Porque eu sinto aqui, Otávio, uma grande responsabilidade. Eu não quero um dia que deixe a liderança do Chega, que o Chega fique entregue a pessoas que defendem violência, ou pessoas que defendem que o Estado deve ser subvertido nas suas instituições pela força, ou que defendem que as mulheres não devem existir como direitos, ou que os negros não devem ter direitos. Portanto, eu quero construir um partido de ruptura, antissistema, mas dentro de uma linha de dignidade humana, não é? Porquê é que escolheu os ciganos como alvo de... Falou agora dos negros, não é? Que têm tantos direitos quanto qualquer outra pessoa, claro. Então os ciganos não têm? Também têm. E o que eu tenho dito é que, no caso dos ciganos, há um problema que eu acho que o país não quer ver. Que é um problema com a comunidade. Não é o problema dos ciganos em si. É um problema da comunidade ter, segundo os números que existem disponíveis, problemas reais de subsídio à dependência. Mas não é só isso. Porque isso era uma questão que podia ser económica. Dizer assim, esta comunidade é mais fragilizada, precisa de mais apoio do Estado. O problema, na minha perspectiva, é que estamos perante uma comunidade que, em termos de padrão, ou seja, não são todos, naturalmente, mas em termos de grande maioria, se recusa a cumprir regras do Estado de Direito. Há uma matriz quase cultural de incumprimento do Estado de Direito nos direitos das mulheres, nos casamentos com menores, na ideia de que o Estado tem que lhes dar tudo e eles não têm que cumprir deveres nenhuns, que eu acho que nós temos que apontar o problema e dizer assim, vamos olhar para o problema porque é um problema. Mas não acha que o rendimento social de inserção atrai essas franjas, que algumas estão de facto com alguma dificuldade de se aproximarem dos padrões normais da cultura e da civilidade? Alguns casos haverá. Mas o rendimento social de inserção não leva a que, pelo menos a geração seguinte, os filhos dessas pessoas possam ser portugueses como quaisquer outros? Claro, Otávio, não é isso que está em causa. Não, mas aqui na questão do rendimento social de inserção, como instrumento da culturação no bom sentido. De integração. Acho que o rendimento social de inserção tem uma lógica de integração, que é a lógica de que quem não tem meios de subsistência mínimos possa olhar para a sua vida com o mínimo de dignidade, mesmo não tendo esses meios. E isso é uma ideia bonita, benigna e positiva do Estado de Direito. O que nós vemos muitas vezes na comunidade cigana é o abuso dessa realidade. E eu até vou dar um exemplo televisivo e um exemplo muito prático. Tem havido, todos os comícios que faço agora têm manifestações com ciganos à porta. Não é preciso ir muito longe para ver ao pé da manifestação Mercedes e BMWs parados. Numa célebre reportagem que até fizeram sobre o meu partido, podia-se ver uma comunidade cigana em que havia uma parabólica numa casa e uns carros de alta cilindrada estacionados. Quer dizer, é isto que eu não vejo como compreensível. Quem recebe o RSI e aparece assim, desempregado. João Carlos, desempregado, beneficiário do RSI. E atrás um Mercedes do último modelo. Quer dizer, eu sei que as pessoas em casa dizem, populista, lá está ele. Mas, Otávio, eu vi isto em Loures com os meus olhos quando era vereador. Eu vi isto nas manifestações que fazem contra mim, ainda hoje no Algarve. Outra vez, ciganos todos juntos, de um lado a polícia a ter que fazer o seu trabalho e a protestarem contra mim, porque quer dizer que eu sou um racista, que querem trabalhar. Mas quer dizer, o que se nota na comunidade é precisamente o contrário. É quererem viver de subsídios e não querer trabalhar. Eu sou sensível ao argumento que também me dizem, que não dão emprego a ciganos. Só que talvez encontremos isso algumas vezes. O que eu mais me arrepia é ver, não só ciganos, mas também outros. Nós temos no nosso país pensionistas com 244 euros por mês, ex-combatentes que ganham 147 euros por mês, e ver pessoas a levantar cheques de 1.200 euros ou 1.300 na Segurança Social. Deus deu-me esta missão de mudar Portugal. Penso que estou a fazer uma citação sua. Correto. Então, mas que Portugal é que o André Ventura quer e acha que está ungido por uma vontade divina para o obter? Eu sou muito religioso e acredito profundamente que o que aconteceu a mim e Chega, mas a mim, se pode dizer assim, na história de Portugal, digo isto modestamente, na nossa história enorme e longuíssima, que é fantástica,
Eu acho que o que aconteceu nos últimos tempos, desde o meu percurso de comentador até à política no Parlamento e a candidatura presidencial, é um milagre, porque era completamente contra todas as probabilidades que alguém sem meios políticos, financeiros, logísticos, conseguisse passar do zero, de sair como vereador de uma Câmara de um partido que já não o queria, por causa das polémicas que tínhamos tido e que foram bem acompanhadas, e que foram acompanhadas aqui também na CMTV, para conseguir um deputado no Parlamento, muito dificilmente, depois o crescimento sustentado ao longo dos meses, ao ponto de hoje ter conseguido roubar o governo socialista nos Açores, e não há outra análise possível. Só o que foi diferente nestas eleições nos Açores foi o Chega, não houve nada mais. Já vamos aos Açores. E tudo o que aconteceu, Otávio, eu acho, mas é por ser religioso, respeito quem não é, e no meu partido há muita gente que não é. Eu acho que é, e foi um sinal de Deus. E eu acredito profundamente que esse mesmo Deus em que eu acredito... Mas que país é que quer? Pronto, muito rapidamente. André, e o país que, estamos a 10 o país minutos que eu quero, eu costumo chamar-lhe a Quarta República, porque já não esta terceira. É um país onde... Presidencialismo. Com uma grande concentração de poderes, portanto, na figura do Presidente. Mas, ao mesmo tempo... Como é que se faz o controlo das instituições, o controlo sobre o poder executivo? É um dos exemplos do que nós queremos. Nós hoje temos um sistema muito confuso, Otávio, em que as pessoas elegem supostamente um Primeiro-Ministro, ou melhor, a maioria dos portugueses pensa que está a eleger um Primeiro-Ministro, mas não está a eleger partidos, como vimos em 2015, em que António Costa não é o mais votado, mas acaba por ser Primeiro-Ministro, porque o sistema assim o permite. Elegemos um Presidente da República que supostamente tem mais legitimidade do que qualquer outro órgão, e para as pessoas é um corta-fitas. Sabe o que é que eu encontro na rua muitas vezes? Gostamos muito de si, gosto de tudo o que diz, mas não se candidata a Presidente da República. Nós queremos-lo como Primeiro-Ministro. O Presidente só serve para cortar fitas e para fazer inaugurações. Isso não é verdade. Mas nós sabemos. Jorge mas o sistema demitiu o governo. Claro, mas o sistema tem-se prestado a isto. Muito por ação dos presidentes, que não se querem meter em nada. E Marcelo Rebelo de Sousa teve variedíssimas oportunidades para enfrentar o governo, em múltiplos casos que eram importantes, desde os fogos até à questão económica. Eu confrontei-o com isso. Foi um corta-fitas. E foi, na verdade, pior, foi um corta-fitas cúmplice do governo. Eu vi todos os seus debates. O único momento em que eu o vi foi com Marcelo Rebelo de Sousa. Usando uma expressão de futebol, uma entrada em falso, sim, foi com Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele lhe disse que tem um discurso quando vai a Belém e um sim, discurso nos debates. Otávio, mas é simples, porque é que fiquei retraído? Porque acho que é desagradável. Era o mesmo que, com dois amigos, nós dizermos que eu, imagina, Otávio era um frequentador da sua casa, o Otávio da minha, dizia Otávio, em casa o Otávio não me fala assim. Eu acho que isto foi o momento mais baixo de um debate presidencial. Porque Marcelo foi confrontado com a Jamaica, com o bairro da Jamaica, foi confrontado com os fogos, foi confrontado com a não ação perante o governo, nunca respondeu bem, andou ali a zigue-zaguear, e depois veio-me com isso, a dizer assim, aqui não fala assim. Mas, de facto, o tom é diferente nas vossas conversas. Otávio, eu quando vou a Belém, eu sou muito institucionalista, eu quando vou a Belém estou com o Presidente da República. Eu ali não estava a debater com o Presidente da República, estou a debater com o meu adversário, que é candidato a Presidente da República como eu. E acho que os portugueses ficaram um pouco desapontados que, perdidos os argumentos, Marcelo tenha recorrido à autoridade, à idade e à autoridade, para me dizer você comigo não fala assim, e portanto acho que foi desagradável, porque gostava era de ter visto uma explicação sobre o bairro da Jamaica, porque é que foi ter com os bandidos e não com os polícias, sobre os incêndios, e sobre, olha, eu até lhe dei exemplos, Marcelo Rebelo de Sousa em todos os debates perguntou aos opositores, então mas diga-me lá leis que tinha vetado se fosse eu, e eu dei-lhe dois exemplos, a lei de bases da saúde e as expropriações. Como é que um presidente de direita permite expropriações, permite saúde com esta cegueira ideológica, com o medo dos privados, com o medo do sistema privado de saúde? E diz-se de direita. E depois ele disse, bom, é porque eu sou de uma direita social, você é de uma direita securitária. Parece um argumento, sinceramente, daqueles argumentos da rua. O André trabalhou ainda muito jovem, está quase fará dia 15 de janeiro, certo, 38 anos. Uhum. Trabalhou na autoridade tributária, as pessoas que cá não sabem, mas é um grande cérebro do direito em Portugal. Mas depois trabalhou numa sociedade, penso que se chama Caiado Guerreiro, sim, senhor. Que é especialista, dizem que é a melhor do país. O André passou por lá, terá ainda prestigiado mais nessa área fiscal que tão bem domina. Trabalhou numa sociedade que se dedica a que os seus clientes paguem o mínimo possível ao Estado, ou não é isso? Na verdade não é isso, Otávio. E a criarem offshores. Na verdade não é isso. Então é o quê? A Caiado Guerreiro Associados é uma grande sociedade de advogados que faz isso e faz muitas outras coisas. Eu sou consultor jurídico de várias áreas. Na área fiscal... Ainda é? Não, já não sou, mas fui. E orgulho-me disso, porque de facto sempre gostei muito da investigação e do trabalho jurídico. E as pessoas pensam que o direito fiscal é fugir aos impostos e criar offshores.
Mas esquecem-se do direito fiscal que ajuda os restaurantes a evitar penhoras, por exemplo. Ou ajuda os pequenos negócios a não ter que pagar os pagamentos por conta exagerados que o Estado lhes impõe. Foi acusado por a sua adversária nestas presidenciais, penso que Ana Gomes, de que ajudou o Lalanda de Castro, trabalhou em algum dossiê do Lalanda de Castro. Nada mais ridículo. Eu era inspetor da Autoridade Tributária e, como muitos outros, houve um parecer que teve o seu caminho, que foi juridicamente feito, foi validado por toda a hierarquia e colocaram um inspetor tributário. É tão ridículo as pessoas dizerem, bom, o inspetor tributário que estava na base da carreira era ele que foi o responsável num processo de tais dimensões de milhões que tinha que ser validado por toda a estrutura e que juridicamente era, ou não o mais acertado, mas era uma análise jurídica. Era o mesmo que eu dizer que a doutora Ana Gomes, que disse isso, é responsável por todos os crimes que houve no Ministério dos Negócios Estrangeiros quando ela era embaixadora. Ou dos processos internos que ela teve na questão de Timor. Era o mesmo que eu disse, mas eu não desci tão baixo como ela. Recordei-lhe, foi José Sócrates, quando ela, num debate, me diz assim, você, num processo que teve como inspetor, fez isto. Era o mesmo dizer a todos os advogados do país que em processos que envolveram clientes com corrupção ou contrário, eles são responsáveis. E eu disse à doutora Ana Gomes, mostrei-lhe uma foto, olha, não era eu que andava aos beijinhos com o José Sócrates nesta altura. E mostrei-lhe a foto. E a doutora Ana Gomes podia ter respeito e ficou calada. Portanto, este tipo de ataques que me fazem, aqui trabalhou aqui, trabalhou ali, foi professor, foi isto e aquilo, é de quem nunca fez ou quem fez muito pouco. Mas, na verdade, quando têm estas incoerências, que é atacar-me de ter ajudado supostamente um patrão do Sócrates, e Ana Gomes chegou a dizer que achava que o que estavam a fazer ao Sócrates era uma perseguição e que ela não tinha dúvidas da honestidade do José Sócrates. Otávio, eu acho que ninguém que nos está a ver hoje acha que o José Sócrates é um homem honesto. Defende a pena de prisão perpétua. Sim. E que tipo de pena aplicaria à alta corrupção, Olha, a banqueiros que deitaram os bancos para o fundo, ficando em alguns casos com a mesma. Em alguns casos a mesma. E vou-lhe dizer porquê. Nós apresentámos uma proposta, é que as pessoas saibam isto, no Parlamento, fomos os únicos, ao contrário dos meus adversários que nunca fizeram nada contra a corrupção, inclusive a Marcelo Rebelo de Sousa fez muito pouco. Nós apresentámos uma proposta para dobrar as penas de corrupção em Portugal. Passava de 8 para 16 anos, a pena máxima. Não é como eu gostaria, de 60 anos, prisão perpétua, mas fizemos essa proposta. Todos os partidos a afastaram. Todos disseram populismo, disseram isto vai destruturar o sistema, vai o risco é onde sistema. É que trava, André, percebe? Por exemplo, a pena de prisão perpétua, vou aqui dar a minha opinião pessoal, é perfeitamente aceitável e, em determinados casos, quanto a mim, até desejável. Mas a pena de morte não. Concordo. Concorda? Concordo completamente. Mas o André, a certa altura, disse que não chocava a pena de morte. Sim, é verdade. Disse numa entrevista ao Sol, penso, ou ao I. Sim, não me recordo que órgão foi, mas sim. Otávio, duas coisas. Concordo com a prisão perpétua e acho que o que disse é exatamente isso. Eu não compreendo casos como o do Pedro Dias, mas de outros também. Não quero que fazer agora de justiça, mas o Pedro Dias, a Joana, a mãe da Joana... se derrapamos para a pena de morte, claro, que é irreversível. Mas podemos não derrapar. E o que eu disse a Marcelo Rebelo de Sousa, e já agora, ainda bem que tenho esta oportunidade hoje para dizer isto, e o Otávio pode confirmar isto a seguir. Marcelo Rebelo de Sousa mentiu quando disse que a prisão perpétua não é o regime maioritário na Europa, é o regime maioritário na União Europeia hoje. O que eu defendo é uma prisão perpétua para crimes monstruosos que seja revisto. De pedofilia, mas deixa-me só dizer isto. Revisto de 25 em 25 anos. Claro. Agora, sou contra a pena de morte. Eu, pessoalmente, sou contra a pena de morte. Se me disser assim, um homem que violou 30 crianças e as matou de seguida, se me choca, não me choca, mas nunca o trarei para o debate político em Portugal. Está bem, mas pode alguém trazer e o senhor ser essa Mas eu votarei bandeira. contra. Vamos terminar com os Açores. Falou ou não falou, fez ou não fez um acordo com o Rui Rio? Eu acho que ficou claro que sim. Porque, de facto, eu nunca divulgaria uma mensagem que o PSD não me permitisse divulgar. E, portanto, quando eu apareci perante o país a dizer há condições que eu considero satisfeitas... Isso é o PSD. Rui Rio, líder com líder. Bom, Otávio, só me custa dizer isto porque estou a implicar outra pessoa e acho que tem que ser ele a dizer isso. O que eu me custou... E, portanto, com a minha resposta já percebo o que é que eu penso. E houve, então, um acordo com incidência nacional. Porque, nomeadamente, a redução de deputados, quer a nível regional, quer nacional, tem que ser feito pelo PSD nacional. Sim. E, portanto, o que eu espero é que o PSD cumpra a sua palavra. E a reforma da Justiça... A mesma coisa. A mesma coisa, mas em que sentido? Otávio, no sentido de chegarmos a um acordo, eu dei um exemplo. Eu acredito na castração química de pedófilos e na prisão perpétua. Não vou exigir ao PSD que também ceda em todos os domínios. Mas aumento de penas contra a corrupção, contra crimes sexuais. Eu acho que o que se passa com a pedofilia em Portugal é vergonhoso. E na fiscalidade, o que é que defende e o que é que falou com o PS? Defendemos, não acordámos nada especificamente em matéria de fiscalidade, mas há uma coisa que defendemos, a simplificação. E eu, na minha interpretação, a simplificação passa por um sistema fiscal que não é o nosso. Nós temos hoje
4.000 e tal taxas que as empresas pagam. 4.000 e tal. Há entidades que nem sabem que têm que cobrar essas taxas. O que nós defendemos é uma simplificação do sistema. Não podemos querer atrair investimento, criar riqueza, com as empresas a terem que pagar taxas ambientais, taxas ecológicas, taxas disto e daquilo. É ridículo. Se numa futura revisão constitucional que irá acontecer, este acordo não for cumprido, o governo dos Açores cai. Sobretudo, não haverá o nosso apoio à continuidade desta solução. Eu penso que os acordos são para cumprir. E, portanto, se o PSD nos deu garantias que vai avançar com uma proposta autónoma, a seguir às presenciais, ou no prazo, a seguir à pandemia, provavelmente a seguir ao estado de emergência, porque também não pode haver em estado de emergência, para reduzir o número de deputados, e Rui Rio sabe, e aqui ele não mentirá, nem dirá que nunca me ouviu sobre isto, ele sabe que um dos meus grandes objetivos é reduzir o número de deputados na Assembleia da República. Se o PSD, no momento certo, apresenta uma proposta que não contemplar a redução dos deputados, o aumento das penas para crimes graves como pedofilia ou corrupção, o nosso apoio nos Açores nesse dia terminará. Porque, para mim, os pactos são para cumprir e eu acho que o PSD tem que cumprir a sua palavra nesta matéria, até porque é algo que vai fazer bem à democracia portuguesa. E eu acho que isso é muito importante. O nosso tempo terminou. Muito obrigado, André Ventura. João Ferreira, vou passar para ti a condução e o lançamento de novas notícias. Boa noite. Boa noite. E foi, de facto, rigorosamente a não perder. Em tempos de pandemia, o voto antecipado para as eleições presidenciais está